Olá pessoal, a gente está começando aqui mais um podcast do Alma Livre Cast, mais um episódio. Hoje eu estou aqui com a Natália Azevedo, a nossa primeira entrevista, nosso primeiro episódio especial aí, para a gente falar sobre yoga. Natália, mais conhecida como Nath, está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre que diabos é isso, que coisa que é o yoga. É um exercício físico, né? Nas academias, não é isso, Nath? Conta aí pra gente como é que é essa história aí do yoga. A gente encontra muito em academia. Oi, gente, prazer. A gente encontra muito em academia, pessoas fazendo exercício, suando, mas o yoga, ele é uma filosofia antiga. Há discussões se é indiana, se é védica, locais que foram surgidos, mas hoje em dia a gente encontra na Índia. Né? Então yoga não é necessariamente um exercício. Yoga, eu ouvi falar que tem gente que diz que é uma religião. Você pode dizer que o yoga em si é uma religião? Não. O yoga, ele trabalha com a nossa essência interna, mas ele não trabalha com um ser divino, um senhor, uma coisa maior que a gente. Ele não prega isso. Ele é uma filosofia de vida, uma autocuidado, mas ele não trabalha com... Se for traçar uma semelhança, ele é um pouco semelhante ao budismo nesse aspecto, que não tem um ser divino, embora o budismo seja uma religião. O yoga, ele não tem essa parte ritualística, não tem nada disso. Entendi. Então, você está falando do budismo, mas então em que sentido assim, que ele se assemelha ao budismo? A filosofia de internalização, de observar seus pensamentos também, essas coisas? Isso, ele tem uma semelhança nesse aspecto, embora a essência seja quase contrária um do outro. Porque o budismo, ele trabalha a negação do nosso eu interno, o esvaziamento da mente, né? O yoga, ele trabalha a plenitude. Ele trabalha o nosso preenchimento interno. Então é como se fossem vertentes contrárias nesse aspecto. E como é que funciona esse preenchimento interno? Quando a gente vê os 8 caminhos, que os dois têm 8 caminhos, a gente percebe que a finalidade dos dois são um pouco diferentes. Enquanto o budismo trabalha o atingimento lá do nirvana, o yoga trabalha o nosso preenchimento do ser, em sermos plenos. Só isso. Entende? Essa história dos 8 caminhos, quem é que plagiou quem nessa história aí? Foi budismo? Foi yoga? Tem uma discussão muito forte sobre isso, mas a mais aceita é que os dois copiaram do jainismo. Do jainismo? Jainismo, que é uma religião muito antiga na Índia. As escrituras datam aí de mais de 5.000 anos, enquanto o yoga e o budismo não chega a 1.000 anos antes de Cristo. Então teria sido duas vertentes diferentes. Porque inclusive os 8 caminhos do yoga é copia e cola do jainismo, é idêntico. Não mudaram nem as palavras. Já o budismo, os 3 últimos são iguais, que tem o samadhi, o dhyana lá, a concentração, meditação, samadhi, essas coisas. Mas o restante eles mudaram um pouquinho, algumas palavras. Mas o do yoga é idêntico. Certo. Então, falando um pouquinho, a gente começou falando sobre exercícios, né? A galera usa como exercício porque tem aquelas posturas, aquelas coisas todas lá que tem um certo nível de dificuldade, que trabalham a forma física até certo nível, né? Mas então, como é que isso é usado no yoga para alcançar essa plenitude que você estava falando? A parte física do yoga é relativamente nova, a gente chama mais de yoga moderno. O clássico tinha poucas posições, que eram 32, que eram posições sentadas e deitadas para a pessoa conseguir meditar por muito tempo. Você estica o corpo, alonga para você conseguir uma estabilidade para meditar por muito tempo. Então essas posições e tal que a gente vê nos Estados Unidos, que é mais famoso, inclusive professores indianos pegam licença nos Estados Unidos para você ver como é novo. E aí a gente aproveita também atualmente, já que tudo se desenvolve, inclusive o yoga. O yoga a gente costuma falar que é uma colcha de retalhos, né? A gente sempre vai juntando coisa nova, absorvendo e trabalhando o nosso interno a partir dessas ferramentas. Então,
a partir da nossa consciência corporal, a gente trabalha o nosso ser interno, porque, inclusive isso a gente vê nos Yoga Sutras. O corpo faz parte da mente. O corpo é como se fosse uma extensão da mente. Então, para trabalhar a mente, a gente começa trabalhando no corpo. Então, é uma das etapas. Tanto que quando a gente vê os 8 caminhos, tem lá os asanas. Mas não é só isso, a gente não trabalha isso isoladamente. Embora há pessoas em academias, etc., que trabalham isoladamente. Os asanas são as posturas. As posturas, posições, né? é. É legal essa coisa que você falou de a mente e o corpo não estarem separados, né? Porque é comum a gente ver isso em filosofias orientais, de que você tem que alinhar a mente com o corpo, as duas coisas, que elas estão separadas e tudo mais, e pelo jeito não é bem assim, no fundo, né? Não. É porque a gente, pra focar a mente, a gente não pode estar com o corpo de qualquer jeito. A gente não consegue focar a mente estando mexendo em alguma coisa, limpar a mente fazendo alguma coisa muito complexa. A não ser que já tenha um treinamento mental muito forte, né? Um trabalho anterior ali. E ali a gente vai meio que treinando a mente aos poucos através do corpo. É como se fossem etapas. Tem pessoas que conseguem isso mais rapidamente, tem pessoas que é mais lentamente. Que isso a gente lendo, você vai encontrar lá o Samadhi, com semente e sem semente. Os sem semente são as pessoas que têm facilidade e alcançam ali rapidinho aquele foco, aquele estado mental vazio e pleno com maior rapidez, sem ferramentas. O com semente é o que passa pelos 8 caminhos. Que aí passa pelos pranayamas, pratyahara, asana, dhyana, dharana, passa por tudo. Então, com semente seria como se estivesse plantando a semente, que aí vai ser regado por esses processos aí, para ela brotar até alcançar o samadhi, que não é o objetivo do yoga, mas é uma das etapas que a gente precisa alcançar para alcançar uma plenitude do ser. Quando você falou dessa coisa de utilizar as posturas para meditar por mais tempo, dessa interação da mente e do corpo, não é só a mente que manda no corpo, né? O corpo também influi nos estados mentais, né? Então, Sim. você está com o corpo de qualquer jeito, também vai ter um resultado na sua mente, né? É inclusive a ideia de quando a gente faz o asana, a gente ficar nele um tempinho. É para dar ao corpo o processamento da posição, né? Para dar Por exemplo, a gente faz uma torção. Né? A gente faz uma torção. Quando a gente faz uma torção, a gente torce os nossos órgãos internos. A gente tá ali esvaziando o nosso... Por exemplo, a gente faz uma torção pro nosso lado direito, a gente tá espremendo nosso baço. A gente tá espremendo o baço ali, tirando o sangue do baço. Quando a gente tira o sangue, na hora de voltar... Toalha, assim... e quando a gente volta, o sangue volta novo, volta limpo. E ali você tá purificando o órgão. Só que não vai adiantar você só virar e voltar. Você tem que ficar um tempinho. Então você tem que esperar o órgão processar aquela posição. E não isso é instantâneo, né? Tanto que você vai procurar várias formas de yoga. Você vai procurar, tem tipo de yoga de tudo quanto é jeito, né? Aí o Vinyasa Flow, que ele é mais rápido, ele trabalha mais com calor, com o fogo do corpo. Aí já tem outro objetivo. Você vai trabalhar com Dhalini Yoga, que é um pouco mais lento, aí ele trabalha essa introspecção de cada movimento. Então, por isso que eu falei mais cedo de tá tudo bem o pessoal da academia fazer do jeito deles lá, porque cada um tem um foco. Porque a gente pode usar os asanas com tantos objetivos, tanta coisa, que cada um vai encontrando sua forma de expressar isso. E aí, cada asana tem uma coisa de a ver com... Você falou com a energia, né? Do fogo. Tem. Às vezes o asana quer trazer algum atributo também, nesse sentido de cada asana trabalha... uma qualidade, né? Quando a gente vai estudar yoga, é uma coisa muito complexa, porque a gente tem milhões de asanas. Cada asana trabalha um chakra, ou mais de um. Um pranavayu, que a gente chama, que é tipo como se fossem uns centros energéticos do nosso corpo que não são chakras, são lugares do nosso corpo que absorvem ou extraem energia. Trabalha um aspecto mental, aí a gente alia isso a pranayama, que cada pranayama trabalha um aspecto mental, um aspecto energético, com mudra, que também trabalha cada mudra, que tem milhões. Mudra é a postura da mão, né? É a postura da mão. Não só da mão. Mudra a gente faz com língua, faz com corpo, faz com outras coisas também. Entendi. Tem quase também, massa, né?
É quase um asana. Tem os bandas também, que a gente chama. Umbanda? Umbanda. Banda é com DH, né? Bandas é como se fosse contração dos nossos músculos internos. A gente chama de contração dos esfíncteres. A gente tem vários esfíncteres, né? Garganta, estômago, o anal, vários ali. A gente trabalha a contração desses. E aí também serve para absorção de nutrientes, absorção energética. A gente vai combinando asanas e todas essas coisas para trabalhar atributos físicos, mentais, energéticos. Por isso que a gente trabalha com yoga terapia. Que a gente vai montando, dependendo do estado de uma pessoa, dependendo do objetivo dela, a gente monta uma coisa para ela. Ali personalizado, entendeu? Tanto que teve uma vez que eu fiz um curso de chakras, que foi maravilhoso. Foi 2 dias e meio trabalhando chakras. A gente trabalhou muito os esfíncteres, os bandhas, os pranayamas. Na semana seguinte eu praticamente não comi comida. Porque quando eu comia, eu absorvia mais o nutriente de menos comida. Então eu me sentia satisfeita com menos coisa. Até a respiração, a gente absorve melhor os nutrientes do ar. Então eu precisava, a respiração ficou mais lenta, eu comia menos. Foi uma coisa assim que eu falo, caramba, é muito louco. Caramba. Eu achava que era uma coisa assim, porque eu vi, por exemplo, uma palestrante de psicologia falando que as posturas físicas realmente têm um impacto no seu psicológico, né? Tem. Que ela até sugere que, sei lá, você vai para uma entrevista de emprego, se você for no banheiro antes ficar fazendo postura de super-homem, postura de super-herói, você vai estar mais confiante na hora de dar a entrevista, né? Porque dá uma mexida no seu psicológico sobre a sua autoimagem, né? Mas não é só isso, né? Vai muito além disso, do próprio funcionamento do organismo. Tanto que tem estudos do yoga, tô até lendo um livro sobre isso, que as pessoas ficaram fazendo um monte de estudos sobre o yoga para provar se é exercício físico ou não, né? Aí a questão cardiovascular e etc. Teve um monte de experimento aí. Alguns negativos, outros positivos. E chegou à conclusão que o yoga realmente não trabalha muito a questão cardiovascular do nosso corpo. Se você quer trabalhar a questão de respiração, ter mais resistência para fazer as coisas, o yoga não é o caminho. Não é um exercício aeróbico, não. Não é um exercício aeróbico. Embora alguns sejam mais rápidos, tipo o Vinyasa Flow, aquele Hot Yoga que a gente vê. Eles trabalham uma questão cardiovascular um pouco mais forte, mas não chega ao patamar de um exercício aeróbico. Mas, ao mesmo tempo, nesses estudos, paralelamente, eles conseguiram perceber que as pessoas ficaram mais estáveis mentalmente, pessoas com depressão foram melhorando, foram se sentindo melhor. Então, apesar deles quererem provar uma coisa, acabaram provando outra. Entendeu? Acabaram descobrindo outra ali no... Exato. As pessoas se sentem mais até confiantes, porque aumenta a autoestima. Porque tem exercícios do yoga que a gente trabalha uma questão muscular e de flexibilidade que outros exercícios não exploram. Tanto que é frequente eu dando aula de yoga, as pessoas, nossa, eu tô mexendo no músculo que eu nem sabia que existia. Porque a gente faz uns alongamentos e umas forças musculares um pouquinho diferentes. E aí aumenta a autoestima da pessoa, porque ela fica, caramba, eu consigo fazer. E o yoga é uma coisa tão ampla, gente. Porque o yoga, ele, apesar de a gente ver as classificações de Bhakti Yoga, Raja Yoga, Sahaja Yoga, Hatha Yoga, que o pessoal geralmente me pergunta, isso é Hatha Yoga ou é Hot Yoga? Assim, um exemplo. Aí eu tenho que explicar, olha, o Hatha Yoga é todo o yoga físico. Se você está trabalhando o físico, é Hatha Yoga. Aí do Hatha Yoga tem as ramificações, né? Kundalini Yoga, tem Vinyasa Flow, aí tem o Hatha Yoga clássico, tem uns que o pessoal chama de Hatha Yoga contemporâneo, que são mais básicos. Você pode usar, inclusive, o Iyengar, que é um yoga com aparelhagem. Tem vários tipos. É uma coisa tão ampla, que trabalha tantos aspectos do ser, que não tem jeito de todo mundo trabalhar tudo. Por isso que tem yoga de academia, tem o Sahaja Yoga que você encontra em Brasil inteiro, de graça, que é só meditação, ele trabalha uma questão energética de focar nos chakras, que é muito bom também, pessoas que não gostam de fazer os asanas tem a opção, e tem vários. Pra fazer todos tem que ter umas 3 encarnações aí, né? No mínimo. Você acha que tem uma coisa parecida com a atenção plena nesse sentido, de tentar trazer pro seu movimento físico a sua consciência, a sua mente equilibrada, vazia, silenciosa, nesse sentido? Com certeza. Eu, inclusive, quando eu leio sobre atenção plena,
Eu não sei qual é, nunca li, não sou especialista, mas eu imagino que a atenção plena tenha vindo do yoga. Porque se não veio, de alguma coisa muito parecida. Porque o foco é muito parecido mesmo. Você tá fazendo uma posição de yoga, é muito natural a gente ver, por exemplo, pessoas falando: eu tô lá fazendo a prática, chegou um momento que eu esqueci, minha vida inteira eu só estava concentrada em fazer aquele asana, por mais simples ou difícil que ele seja, porque ali a gente está focando a mente na respiração, no corpo, no sentimento que a gente está tendo ao fazer aquela posição, porque a gente também foca a gente chama de yoga somático, a gente foca na parte do corpo que está sendo trabalhada ali, então é uma meditação ativa. E aí a gente trabalha a atenção plena naquele momento, como está nossa mente naquele momento, como está nosso corpo, como está nossa respiração. É um conjunto de coisas tão amplo que a nossa mente vai ficando focada e a gente acaba fazendo a atenção plena, né? Você estava falando ontem sobre a questão do budismo, do yoga saindo do brahmanismo. Aí agora você falou que é do jainismo. Mais ou menos. É porque, assim, a gente tem o contexto histórico védico, que ali a maior supremacia ali na época era o brahmanismo, que tinha o sacerdócio, que eram os sacerdotes que criavam gado, né? Eles tinham que fazer os rituais as pessoas só tinham poder, os governantes só consagravam seu poder através dos rituais lá dos sacerdotes. E eles cobravam esses rituais com gado. E aí ficava muito focado ali, pessoas ricas só podem ter poder, os sacerdotes tinham muita riqueza, então era uma disputa de poder, acabava virando isso, o brahmanismo, né? Que aí tinha aquela coisa do deus, sacrifício. Essa questão das castas, né? E aí que não podia mexer. Isso. Isso daí é mais do hinduísmo, mas acaba sendo uma consequência do outro. E aí o jainismo, ele é um pouco mais parecido com o budismo e o yoga, que eles pegaram a parte filosófica do jainismo. O yoga e o budismo, tem-se estudos aí, os teóricos falam, que eram como se fosse um protesto contra o brahmanismo, como se fosse pessoas contra esses rituais, tanto que no budismo e no yoga não tem ritual. Eles faziam protesto mesmo para não ter ritual, a coisa mais simples possível, para não ficar fazendo sacrifícios a um deus, a um ser divino, falando que o nosso Deus era interno, que não tinha necessidade da gente ficar procurando isso fora, era dentro. Então era tanto que depois o budismo ele foi tratando muito a questão do tantrismo, né? Que o tantra também é isso. Ele também é uma maneira protestante de lidar com isso. O hinduísmo e o budismo incorporaram isso mais cedo. O yoga incorporou mais tarde. E é sempre um protesto mesmo contra essa riqueza, essa coisa mais selecionada, mais rica e etc. Sendo que podia ser praticado por pessoas mais simples. Budismo e yoga eram praticados na floresta, no meio do mato. Você vê o pessoal lá se isolando para atingir lá os picos da mente, o mente limpa, nirvana, samadhi, né? Então era assim. É interessante que você fala isso e a gente vê que acho que essa aí seria a ideia inicial, né, do budismo e do yoga, que é o sem ritual, né? Só que aí com o tempo a galera vai ritualizando, vai dogmatizando a coisa, vai ganhando um formato dependendo do país ou dos mestres, né, dos monges que estão guiando ali a coisa, né? E aí às vezes recai uma coisa que é mais externa do que interna, muitas vezes, né? De ficar fazendo uma receita de bolo do que tem que fazer na hora tal, faz X, Y, Z, postura tal, mas às vezes se perde aí a essência, né? E aí eu acho que esse processo parece meio cíclico, né? É sempre meio assim, a religião começa com algo mais filosófico, vai se cristalizando em algo mais externo, exterior, como se fosse uma receita de bolo, que se eu fizer isso aqui eu tô salvo, entre aspas, aí tem que ver um outro processo de outra revolução para quebrar com aquilo de novo, trazer algo novo, entre aspas, para descristalizar essa coisa mais dogmática e mais de externalidade, né? Você falou do tantrismo.
O que é isso? É sexo tântrico? Não. É sobre praticar o tantra lá, como é que é? Kama Sutra. Tem a ver com Kama Sutra isso aí, essa história? Não. Sutra, se a gente for ler o significado, significa costura. Costura? Costura, é. Você encontra vários sutras ali na região. Tem inclusive Yoga Sutra, né? Que eu baseio meu estudo no Yoga Sutra. Que é como se fosse um complexo de frases, poemas e textos que fazem a doutrina de tal coisa, da explicação de tal coisa. Aí o Kama Sutra é basicamente isso. O Yoga Sutra também tem sutras da gramática lá, que eu não vou saber o nome. É como se fossem ensinamentos, né? Ou instruções. É como se fossem as instruções mesmo, realmente. Como se fossem as instruções de tal coisa. Tanto que tem sutra dos mais variados temas. Um deles é o Kama Sutra. Mas o Tantra não tem nada a ver com isso. O Tantra ele é baseado num livro muito grande, que um dos capítulos é sobre sexo. Um deles só. Ou seja, a menor parte do Tantra. No Ocidente, que o pessoal acabou pegando esse contexto e acabou pegando esse significado do Tantra. Mas o Tantra também é uma filosofia que... É uma outra filosofia, não tem ligação com o yoga. A priori não, mas eles acabam incorporando, porque o tantrismo tem pessoas que, na Índia inclusive você encontra isso, que eles falam que o Tantra é orgia. Porque as pessoas pegam o que lhes aprovém, né? Mas o Tantra ele pega só o que interessa pra eles, né? Exato. Mas o Tantra, ele pega uma coisa mais feminina. Ele trabalha com poder mais feminino, aquele acolhimento, aquela coisa mais sensorial, né? O Tantra é sensorial. É uma coisa completamente sensorial. Tanto que o pessoal fala, massagem tântrica, e aí a gente já imagina aquela massagem que pega os órgãos sexuais e etc, que a gente vê muita propaganda disso. E o pessoal faz isso mesmo. Mas, a rigor, se a gente for pegar o conceito da palavra, toda massagem é tântrica, porque toda massagem é sensorial. Toda massagem tem um toque, Toda né? massagem tem um toque, tem a questão dos sentidos, às vezes os cheiros ali dos olhos, né? Essas exatamente. Coisas. Então, o Tantra é uma coisa muito ampla, que se a gente for discorrer aqui, dá um podcast enorme, dá outro podcast. Só falar um pouquinho mais, que você falou dessa coisa mais feminina, né? Você quer dizer, então, que é como se fosse ligado à amorosidade, essa coisa... Exato. Nesse sentido, né? Tanto que o yoga tântrico, ele é um yoga que ele é um pouco protestante aos yogas que a gente encontra mais comumente na Índia, porque a gente vê muito vídeo, inclusive tem documentários na Netflix que falam disso, que é aquele yoga que o professor, o guru, né, que tá lá, ele pega a reguinha, bate no pessoal, você tá na posição errada, isso daqui tá errado, tem que ser de tal jeito, tem que ser assim, assim, assado. O yoga tântrico, ele é um pouco de protesto sobre isso. Ele com fala, menos rigidez, né? Menos rigidez. Mais amorosidade. Exato. Cada pessoa vai fazer no seu ritmo, na medida que o seu corpo tem limites, onde sua mente consegue, você vai devagarinho, até onde você vai, sem forçar, sem sentir dor. Entende? Que é a coisa da compaixão, né? Que é o processo que no budismo falam muito também. Na hora que você vai meditar, você não vai se punir por ter se distraído durante a sua meditação. Você vai ter compaixão com você mesmo também. Isso, e tá tudo bem. A gente vai alcançar nosso desenvolvimento no nosso tempo, né? Então, sem problemas. Bacana. Mas então, voltando pro yoga, você tinha falado que o samadhi não é o objetivo do yoga. Qual é o objetivo do yoga? Tem uma discussão muito forte sobre isso. Tem uns que dizem que é moksha, que é a libertação. Tem outros que dizem que é ananda, que é a felicidade. Aí, o objetivo do yoga, a rigor, assim, que a gente encontra mais lugares, é o samadhi. Mas quando a gente lê os livros, a gente não vê em nenhum lugar falando que o objetivo do yoga é o samadhi. Samadhi seria a iluminação. A iluminação. Por quê? Porque a gente, às vezes, não é nem iluminação. É como se fosse um estado da mente ali focado, pleno, e que a gente consegue manter a mente vazia e concentrar plenamente naquele momento do aqui e agora, né? Eu diria como se fosse uma expansão da lucidez da sua consciência. Exato. De uma realidade mais ampla, né? Exato. Eu diria que o objetivo do yoga é unificar o nosso mente, corpo e espírito.
porque o yoga significa união, né? Na verdade, eu gosto de usar o significado unir, porque eu acredito que a gente, para atingir a união completa, a gente não atinge nesse plano. Aí a gente tá no caminho, o yoga é um dos caminhos. O que as pessoas costumam te perguntar sobre o yoga, assim? A pessoa é leigo, assim, e faz essa pergunta sempre, assim. O que você costuma mais ouvir, assim? Tipo, eu tenho dúvida X sobre yoga. Na verdade, não é nem pergunta, é uma afirmação. Eu não sirvo pro yoga porque eu não tenho flexibilidade. Todo mundo fala isso. E isso é real ou é mito? É mito, porque a gente faz o yoga pra pegar flexibilidade. É um dos caminhos, é uma das consequências, né, do yoga. A gente vai fazendo e com o tempo você vai atingindo flexibilidade, você pega força no corpo. E é fato, ele tem coisas físicas que a gente atinge, né? A gente vai pegar mais força no corpo. Não trabalha muito o cardiovascular, né? Mas pega mais flexibilidade, a gente consegue resistir melhor a coisas do dia, a mente fica mais calma. Então, não é você chegar no yoga já com um pouco disso para fazer o yoga. Não, o yoga é justamente para conseguir isso. Parece que nem gente fala com relação à meditação. Não consigo meditar porque minha mente é muito agitada. Mas a ideia da prática é justamente você conseguir acalmar a mente, né? Exatamente. É para você a meditação. É um exercício. Você não vai fazer porque você já sabe, né? Já consegue, né? Eu sempre lembro de uma figurinha que a gente vê na internet, que eu sempre faço a ligação. Uma criança tocando piano. Aí o pai chega pra criança e fala, mas você não toca bem, por que você ainda tá tocando? Aí ele, mas se eu não tentar, eu nunca vou conseguir. É mais ou menos a mesma lógica. Pois é, o ruim é que esse tipo de discurso do pai aí com a criança, né, é capaz de bloquear, às vezes, o processo ali do aprendizado. Não, você não toca. Então eu não toco, então eu não consigo, então acabou, então papo encerrado, né? Sim, aí a gente entra naquele mito do dom, né? Você tem que ter o dom pra fazer tal coisa. Gente, a gente consegue fazer também treinando um pouquinho cada dia. Sim, eu acho que tudo que a gente tem um dom, a gente já praticou algum dia, seja nessa vida ou em outra, né? Então, foi uma prática anterior já. Então se não tiver essa prática, acho que meio que uma desculpa pra também não sair da zona de conforto, né? De não fazer o esforço, qualquer coisa que tenha esforço, eu já descarto aí, porque então não sirvo pra isso, né? E aquela exigência também de resultados rápidos sempre, né? Que a gente tem hoje em dia. Né? Eu acho que é a galera academia de yoga aí também, né? Exato. Falando em academia de yoga, você acha que o yoga que levam assim pra parte mais do exercício, mais da malhação, de ficar sarado, é uma deturpação do yoga? Ou será que tem suas vantagens também? Você acha que pode ser algo que uma porta de entrada em filosofias orientais? Eu acho que é uma vertente do yoga, só isso. O yoga ele é completamente aberto, ele é para todo mundo. Então, se as pessoas querem focar mais no físico, se faz bem para elas, cada um no seu caminho, tá tudo bem. É legal que realmente parece que não é, que você tá mostrando que não é mesmo uma religião, que você tinha falado inclusive dessa evolução do yoga, né? Não. Religião geralmente quer segurar a coisa para ser a mesma coisa para sempre, né? E de não poder ser utilizado para nada fora daquele contexto ali das regrinhas ou dos... Exato, e tanto é isso que quando você vai procurar as origens do yoga, você encontra pelo menos 5 teorias diferentes, cada um dando uma idade diferente pro yoga. E cada um dando a origem do yoga. Tem uns que falam que o yoga surgiu na Europa, tem outros que falam que surgiu lá na Era Védica, tem outros que falam que surgiu no Vale do Indo. Nossa. Minha conclusão, é um coxo de retalhos. Provavelmente surgiu de todos os lugares e juntou numa coisa só. E qual seria a idade, assim, mais ou menos? Que não dá pra saber, porque como o yoga ele é cultural, ele não tinha documento. A documentação mais antiga que a gente vê é nas Upanishadas, né? Que aí começou a citar o yoga ali lá pelos anos 1900 a.C., 1700, por aí. Mas ali era um yoga muito tímido, muito... que a gente não consegue traçar com certeza se surgiu ali, se foi antes, se era só um início de alguma coisa. Tem muitas teorias, muita discussão. A gente tem com certeza ali nos Yoga Sutras e na Bhagavad Gita que fala explicitamente, né?
Então, textos de yoga, Upanishads, Yoga Sutras, Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita quer dizer, então, que ele é do yoga também? Ele fala... Você vê o sumário dele é Karma Yoga e não sei o que Yoga. Ele só fala de yoga. Ele é um grande texto de yoga. Só que é aquela coisa, o Bhagavad Gita ele foi escrito... eu não sei se alguém já falou isso pra você, mas o Bhagavad Gita ele não foi escrito por uma pessoa. Tinham praças de discussões ali, como se fosse aquelas ágoras lá das Europas lá, que as pessoas discutiam temas, discutiam poemas e etc. E com o tempo, com os anos, foi se construindo a história do Bhagavad Gita. Então ele é meio que escrito por várias pessoas. Aí quando terminou de ser escrito, eles colocaram no livrinho ali e tem a história, aquele grande épico, né? Que faz parte do Mahabharata. Legal, parece um pouco com a história de Shakespeare, né? Que tem gente que diz que Shakespeare não foi uma pessoa, que era um grupo de teatro, um grupo que criou aquelas histórias lá. Né? Tem vários livros com essa discussão, né? Tem o do Caibalion também, do Hermes Trismegistus, tem a questão do Vyasa também, que quer dizer comentador em sânscrito, que tem vários Vyasas ali na era védica que vão escrevendo coisas. Tem essa discussão também com Patanjali, que é o escritor do Yoga Sutras. Tem gente que fala que não foi uma pessoa só, tem gente que fala que é o mesmo que escreveu a gramática lá da era antiga, enfim. É muita discussão, pouca certeza, e a gente só fica nas suposições. Você ia falar alguma coisa do Bhagavad Gita, não, do Mahabharata. O Bhagavad Gita faz parte do Mahabharata. Então, se eu fosse ler alguma coisa do yoga, digamos que eu tô querendo aprender um pouquinho de yoga agora, eu quero pegar um texto. Que texto você acha que eu deveria pegar, assim? Yoga Sutra. Yoga Sutra? Ele é o yoga mais puro. Do Patanjali, que você falou. Patanjali, Yoga Sutra de Patanjali. Porque o que acontece? Ele não é o criador do yoga, mas ele é o que colocou o yoga em escrita, sistematizou ali o yoga através das ideias já anteriores. Ele não criou, mas ele pegou as ideias já que eram exercidas através dos anos, que foi passando diante do tempo e sistematizou ali. Aí tem as discussões se era uma escola, se ele era dirigente de uma escola e sistematizou para transferir para os alunos, ou qualquer coisa assim, né? Não se sabe. Mas o importante é que ali é um yoga puro, sem aquela... Algumas pessoas leem, aí eles falam que atingir o Senhor, que é Ishvara, né? Algumas pessoas falam que Ishvara é Deus. Mas quando a gente vai ler o Yoga Sutra, o Ishvara é como se fosse nossa essência interior, né? Nada dá a entender que é um senhor externo. De repente são as duas coisas, né? Deus, essência interior, Deus interior. De repente as duas coisas. Mas vai de interpretação, é igual a Bíblia, né? Tem as discussões das interpretações, que ninguém vai ter certeza de nada. Sempre tem uma coisa subjetiva que cada pessoa vai captar de um jeito, né? Exato. Assim, eu ia falar da documentação do yoga. Que no início o yoga era uma cultura. Então não tem documento. Que é passado de boca a boca, né? Era uma tradição oral também, né? Uma tradição oral, completamente oral. Por isso que tem essa dificuldade de documentação, né? Aí é difícil a gente achar uma coisa ou outra. Aí se você for ficar procurando, de onde surgiu o yoga, quando surgiu o yoga, você vai achar 1000 teorias diferentes, você vai ficar confuso. E aí pra você virar professora de yoga, você precisa ir lá pra Índia, não é isso? Não. Não. Tô brincando. Tava pobre. E quem quiser ter aula com você, te encontra onde? Como? No momento, eu tô dando aula só no meu projeto, que é lá no Grande Colorado. Que é em Brasília. Em Brasília, é. E eu também dou aulas particulares. E pra ter aula particular com você, como é que faz? Vai no meu Instagram e fala comigo. É Nath, com THF, de faca, Azevedo. Eu vou deixar aí no link da descrição do podcast, esse link do Instagram, quem tiver interesse lá, entrar em contato com a Nath para ter umas aulinhas de yoga. É só entrar em contato com ela lá. Eu acho que a gente deveria falar sobre algumas concepções errôneas sobre yoga. A gente já falou aqui um pouco sobre a questão do exercício. Essa questão da iluminação, às vezes, eu acho que também é uma concepção errônea de se isolar do mundo, se isolar da vida cotidiana, ir para a montanha, se tornar um yogi, né? De ter que ir lá para as cavernas da Índia e ficar lá
isolado do mundo. E a gente está aqui falando sobre ter yoga na cidade, em qualquer lugar, e fazer essa prática, levar essa prática para a vida. O que você pode dizer sobre isso um pouquinho mais? Eu vou falar uma coisa que é um pouquinho que o pessoal vai estranhar. Mas as pessoas lá na Índia que se isolam, eles têm essa cultura de isolar as pessoas para praticar yoga quando eles têm algum problema mental. Não é qualquer pessoa. Tá? Quando são pessoas que têm problemas sociais, algum problema já prévio, que eles falam, essa pessoa não consegue viver socialmente. Aí eles colocam essa pessoa isolada, aí de vez em quando vão pessoas lá ensinar yoga para eles conseguirem se desenvolver nesse aspecto. É até um processo de tratamento. É um processo de tratamento. Claro que vão ter monges, pessoas que vão preferir fazer isso e viver isolado da sociedade. Mas quando a gente vê os princípios do yoga, que tá lá nos 8 caminhos, que é igual ao do jainismo, que também parece o do budismo, que tem a questão da não violência, tem a questão da ética interna e externa, né? Não roubar, não fazer coisas, não desejar coisas dos outros. Lembra um pouco até os pecados, algumas coisas. Então, tem ali uma ética social para seguir, tem essas vertentes que a gente não consegue exercer se a gente estiver isolado, né? Que é muito fácil a gente seguir um caminho reto quando a gente está sozinho. Nós somos seres sociais. Eu acho que o maior desafio é conviver com pessoas que às vezes são totalmente diferentes da gente, né? E conseguir lidar com elas, né? Porque é fácil eliminar, não, vou me isolar e eu não tenho que lidar com essa pessoa. Exato. Mas assim, a gente também tem que entender que cada um está no seu caminho. Tem pessoas que realmente não têm condição de viver socialmente e precisa se isolar ali nessa vida, nessa encarnação, sei lá, dependendo do que a pessoa acredita. Os yogas, eles acreditam em reencarnação. Eles são pessoas que trazem a questão do Dharma, do Karma. Então, essa vida aqui não é só essa. Então, às vezes, nessa vida, precisa realmente se isolar, se desenvolver naquele aspecto. A gente não tá aqui pra julgar, né? Cada um no seu caminho. Mas, se desenvolver sozinho, realmente é uma coisa mais complicada. É engraçado que eu estava assistindo muito o Leandro Carnal, esses dias, e ele, apesar de ele se dizer ateu, ele pesquisa todas essas filosofias, né, orientais, budismo, taoísmo, até cristianismo mesmo. E aí ele traz, assim, uma coisa interessante que ele falou que essas coisas de você se recolher e você ir para o contato social é um processo que você deve fazer os dois, e às vezes você tem até um processo de recolhimento, sim, mas não significa que vai ser algo para sempre, né? Você tem a sua solitude de você realmente de você ter uma introspecção e depois você voltar para o contato e levar o que você está se enriquecendo ali para o contato e ter esse diálogo. E ele até explica mais ou menos o livro dele, o dilema do porco espinho, né? Como se todos nós fôssemos porcos espinhos, que a gente tem espinhos, que é quando a gente quer ter o contato e a gente tem que lidar com os espinhos do outro e aí conseguir lidar com isso e não ficar só nesse isolamento de já que eu tenho as minhas questões, os meus espinhos, e as pessoas têm as questões delas e os espinhos delas, então eu não vou ter esse contato, né? De você conseguir ter essa convivialidade, desenvolver isso, né? Que eu acho que seria o ideal de toda religião, deveria ser, né? De você aprender a ser uma pessoa melhor em grupo, em sociedade, trabalhando essa coisa da interdependência, né? Que ninguém sobrevive totalmente sozinho. Até sobrevive, né? Se você criar ali seu isolamento autossustentável, né? Sua plantaçãozinha, mas você não desenvolve, né? Você não cresce, você não está trazendo conteúdo novo para você crescer como pessoa, né? Você fica mais ali estagnado, tentando imaginar o que seria evoluir, mas sem testar isso no seu contato com outras pessoas, né? Exato, é porque a gente até desenvolve moralmente com a convivência, né? É aquela coisa, somos seres sociais, a gente construiu nossa evolução da humanidade através da comunicação, letras, símbolos e etc. E aí você se privando disso, você está tirando uma grande parte ali do nosso desenvolvimento que talvez seja um caminho que trabalhe o nosso desenvolvimento de iluminação até. Você ter contato com essa diversidade de mentes, de pessoas e que é alimento para a alma, né? A gente vê em psicologia muito
mais recente, não, nem tão mais recente, mas com que o amor é essencial para o desenvolvimento da criança. Esse amor, esse contato com os pais, contato de afeto mesmo, para você se nutrir, né, espiritualmente ou psiquicamente, para você ter um psiquismo, é um psiquismo mesmo, né, a sua manifestação consciencial na vida de forma mais saudável, se você não teve esse contato humano, né? Emocional. Tanto que a gente vê crianças que cresceram isoladas mesmo, né, tipo, foi abandonada na floresta, aqueles casos Mowgli, né, da vida, foi criado por animais e virou praticamente um bicho, né, não tem empatia, não tem afeto, não tem essa coisa, né. Então, essa coisa de se isolar, eu acho que é interessante para o autoconhecimento, mas a gente precisa voltar para atuar em sociedade também. É aquela velha questão do equilíbrio, né? A gente precisa tanto de uma coisa quanto a outra, porque a gente tem que manter ali uma conservação do nosso emocional mental, ao mesmo tempo que a gente tem que trazer isso para fora, comunicação, convivência. Então a gente tem que saber os limites de se isolar e os momentos de estar com outras pessoas, né? Então, acho que a gente já pode ir encerrando, né? Algumas palavras finais pra gente encerrar? Não, só queria agradecer a oportunidade de estar aqui sendo entrevistada. Eu que agradeço você estar disponível aí para dar essa entrevista. E aí, sempre que precisar... Beleza. Então, brigadão, Nath. Até a próxima, caso a gente aí tenha outros conteúdos, né? Outros assuntos para falar, além de yoga, porque a gente está sempre estudando aí de tudo em termos de espiritualidade, né? Sim, até porque o yoga ele é uma coisa que se aprofunda em vários aspectos, né? Espiritualidade, saúde, físico, mental e não sei o quê. Então... se a gente for sentar e falar sobre yoga, a gente fica meses. Então... Falando nisso, aquele curso que você está começando com a Ciana, ainda dá para se inscrever? Dá, até terça-feira. Fala um pouquinho então desse curso, o que é? É a Jornada do Autoconhecimento. A gente está fazendo esse projeto para trazer uma terapia um pouco mais profunda que talvez as pessoas não consigam trazer numa terapia individual. É uma terapia que a gente está querendo trabalhar justamente essa questão de social, da gente conseguir se identificar com os problemas de outras pessoas e com os nossos ao mesmo tempo, trazendo a filosofia do yoga junto com a psicologia, e a gente vai trabalhar com ferramentas como florais, aromaterapia, terapias mais manuais também, que traz a questão da abordagem transpessoal que a Ciana trabalha. A gente vai trabalhar com desenhos, textos, aí tentar aprofundar bastante nessa questão que às vezes numa terapia individual a gente não consegue. Porque como seres sociais, tem coisas que a gente só consegue despertar na gente e perceber na gente quando a gente olha a pessoa ao nosso lado, né? Então não é individual, é um grupo mesmo que tá fazendo, né? É um grupo, exato. Só que a gente vai ter acompanhamento individual, caso precise, com disponibilidade para isso. Tanto que a gente vai trazer um floral individual, acompanhamento, e vai ser dividido em 4 módulos, vão ser 2 aulas por mês, durando 4 meses, para a gente conseguir trabalhar essa questão mais profunda. O foco desse projeto é a gente trabalhar as máscaras que a gente usa para identificar o que é a gente e o que é a máscara que a gente veste para viver socialmente. O que realmente faz parte das nossas escolhas para viver, do que a gente quer realmente. Então é para identificar coisas que às vezes não são tão fáceis, porque a gente está tão impregnado ali na nossa vida social, trabalho, estudo, que é difícil a gente identificar o que é o outro e o que é a gente. O foco desse projeto é justamente identificar nós mesmos. Por isso, Jornada do Autoconhecimento. Nossa, muito bacana, hein? Então, também entre em contato com você lá no seu Insta, pode quem quiser se inscrever, né? Inclusive, o link tá lá no próprio meu profile do Instagram, tem um linkzinho lá que já é para inscrição. Pra esse link na bio. Link na bio, Beleza. Então, valeu, Nath, brigadão. Então, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Um abraço para vocês, até o próximo episódio.